Olá pessoal, eu estou aqui hoje com Marcelo Felipe Monteiro. Ele é médico, ortopedista, especializado em quadril. Ele é do INTO, né, que é o Instituto Nacional de Traumatortopedia, que fica no Rio de Janeiro. Para mim, a maior referência, talvez, da América do Sul nessa área de ortopedia. Ele tem quase 2 décadas de experiência e veio aqui para esclarecer dúvidas. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. E aí, Marcelo Felipe Monteiro, médico ortopedista, formado pela UFRJ, com quase 2 décadas de prática, foi aluno nosso da UFRJ, né? E hoje está na chefia do INTO, na parte de ortopedia de quadril. Isso, tudo bem? Da nossa casa lá do Fundão, né? Então, é um prazer aqui estar falando com você. Muito obrigado pelo convite. Estamos juntos. Hoje eu estou lá no INTO, desde que eu terminei a faculdade. Eu passei um ano no Exército, cumpri um serviço militar obrigatório na Amazônia, então não foi tão tranquilo selva, assim, né? Selva. E depois você foi para a Amazônia porque quis? Ou porque... são aquelas coisas da vida. Então... Mas você curtiu esse momento? Curti. Foi uma experiência boa. Tá? Acho que foi muito muito dentro da formação. Porque o meu filho, ele também fez medicina na UFRJ, formou depois de você, e ele optou, ele não quis ir para o hospital. Ele já tinha passado, foi lá como voluntário e ficou 1 ano e meio na Brigada Paraquedista, porque ele quis ir para lá, ralar, acampar, ou seja, ter aquela vida mais selvagem, porque cá entre nós, na Faculdade de Medicina, a pegada é outra, né? É outra. Mas foi uma experiência boa lá. Foi bom, foi bem legal, foi bem interessante. E lá você fazia parte de clínica. Acabou que eu fiquei no hospital, fazia a parte clínica. Então, por incrível que pareça, eu fiquei na parte de terapia intensiva do Hospital de Manaus. Então, como eu tive formado na formação, eu fiquei muito tempo em CTI. Então, sim. E quando cheguei lá, estava faltando esse pessoal para o quadro de terapia intensiva, e eu fiquei na parte lá no plantão do Hospital de Manaus. Como médico mesmo, ficou lá menos militar e mais médico. Foi médico. Aí volta para cá. E residência do INTO. Aí comecei residência no INTO. Isso foi em 2008, quando eu comecei, e desde então estou lá. Faz na parte de cirurgia de quadril. Residência, ortopedia, aí depois fui para quadril, na especialização, mais 1 ano, né? Em 2011 até 2012, e por um acaso, nessa época teve concurso do Ministério da Saúde, e acabei em março, quando foi junho ou julho, já voltei para o Instituto. Quais são as principais enfermidades de quadril que você acaba fazendo algum tipo de intervenção? Então hoje a gente mudou muita coisa, né? Então quando eu acabei a minha formação, era basicamente prótese, e começando ali a artroscopia a surgir como uma técnica para... E a artroscopia, que seria que você colocar alguma coisa dentro da articulação e ver, não é isso? Isso. Tá. Essa artroscopia, ela é um método diagnóstico ou um método diagnóstico e terapêutico também? Ela é terapêutico. E que tipo de terapia você faz quando você faz a artroscopia? Ele é muito mais terapêutico que diagnóstico, né? Tá. Então, na minha formação foi quando surgiu a entidade chamada Impacto Femoroacetabular, que foi aí em 2003, e ela apareceu como um precursor da artrose. Então a artrose de quadril, que a gente não sabia a causa principal das idiopáticas, aquela que ninguém sabe por quê, ela passou a ter um pai. Então a gente consegue hoje em dia indicar alguns casos já intervir antes que aquilo vire realmente um processo já de artrose mesmo do quadril. Você falou qual é o nome da entidade que você falou? O Impacto Femoroacetabular. Tá, e o que é isso, traduzindo em português não medicinês? É péssimo esse nome, né? Porque assim, ele vem do inglês chamado impingement, que não tem tradução. É quando você tem uma alteração na conformação anatômica, ou seja, o osso do fêmur, ele vai ter uma área que ele vai colidir com o osso da bacia, que não deveria ocorrer um pouquinho antes. Então isso é uma formação. É uma alteração quase que... Tem quem pode, não é tem quem quer. Tem quem pode, não tem quem pode. E tem quem tem e não tem nada. Não tem nada, entendi. Mas assim, existem fatores ambientais que poderiam agravar isso?
Não, isso aí realmente É dele, é morfológico, da é da pessoa. Morfológico. E aí, como o brasileiro está vivendo mais, de repente, ele pode dizer, o meu pai não teve nada, mas morreu com 40 anos, o pai era com 60. É isso. Então você está vendo hoje situações de enfermidade de quadril que não se via antes, talvez, Com por certeza. conta da questão do tempo decorrido. Porque a artrose de quadril, ela realmente tem esse link direto com a idade. Sim. Quanto mais velho a gente fica, mais chance de ter artrose a gente tem. Claro. Tá? Isso aí porque você tem um desgaste. Claro. Só que hoje a gente sabe que o desgaste, grande parte das vezes, ele pode ser por essa alteração anatômica. E você consegue detectar isso ainda na adolescência ou não? Não, frequentemente vai ser quando tem sintoma, mas os pacientes que eles têm sintomas, eles são jovens. Quais são os sinais e sintomas que podem sugerir? É o paciente que tem uma dor na virilha, tá? Na região da coxa, na região realmente bem na virilha mesmo, quase sempre ligada a atividades físicas. Então, que não necessariamente de alta performance, atividade física em geral. Não, especialmente aquelas que têm muito arco de movimento ou com o quadril muito dobrado. Um ciclista com um banco mais baixo, que a perna ela sobe e desce, ela faz essa zona de conflito. Sim. Tá? Bailarina. Ciclista, porque até por não estar sobrecarregando a princípio com o peso do corpo, eu achei que seria uma atividade mais inocente. Pois é, ela não tem carga na articulação, mas ela vai ter o arco do movimento. Então, e aí isso acaba gravando a situação. E assim, existe uma repercussão de imagem nisso, ou você vê isso na artroscopia? A gente vai ver, ele começa clinicamente, o paciente tem essa quadro de dor, essa reclamação, e depois a gente vai evoluindo a investigação. E com imagens de raio-x, a gente já consegue detectar essas questões, essas alterações. Então a gente fala que hoje o principal exame que vai mostrar alguma coisa para a gente é o raio-x. E a ressonância magnética ela vai dar detalhes já de como estão as partes moles em torno da articulação. E aí, uma vez que você dá o diagnóstico, qual seria então o próximo passo para o paciente, para você que é médico? A gente tem que saber se é sintomático. Acho que o principal divisor de águas para a gente é paciente assintomático muito ou pouco. Tem sintoma quando eu faço atividade física. E até para ver a alteração. O quão grande é essa alteração. Se for grande, aí é cirurgia mesmo, tratamento cirúrgico. O que é essa cirurgia? Troca da... Não. Essa fase inicial da artroscopia de quadril, ela trabalha com... A gente vai retirar o que está em excesso. Tá? Então, como essa zona de impacto que ela não deveria existir, ela acontece, a gente vai como se fosse com um motor de dentista. Você faz uma lanternagem ali, evitando a colisão. É um motor de dentista, pensa isso. Ele vai comer aquela região ali realmente com essa broquinha para tirar. É porque a sala cirúrgica de cirurgia do ortopedista tem furadeira, tem aquelas coisas todas que é meio assustador, né? Ela é um pouco de construção civil que a gente fala, mas funciona muito bem. E nesse caso, você faz isso tanto na clínica privada quanto no serviço público. Sim. É claro que a clínica privada tem a maior facilidade de agenda, as pessoas geralmente têm um convênio, o privado não importa, para que consegue resolver isso, porque consegue falar com o Marcelo, né, Felipe Monteiro, tua secretária. Estou até pedindo para botar aqui embaixo o teu contato. Qual é o teu contato? É o Instagram. Você consegue falar pelo Instagram, @marcelo.ortop. Então, @marcelo.ortop, de ortopedista. Isso. Tá. E aí chega até você. Aí vamos lá, mas no serviço público, tem hoje uma fila muito extensa para esse tipo de atendimento, Marcelo? Vamos lá. O que acontece hoje, tá? Digo pelo INTO, tá? É um serviço que ali hoje eu estou na subchefia, então eu sou chefe substituto lá na parte de quadril, tá? Eu posso responder que a fila hoje do INTO ela anda muito bem. Sim. Até o contrário do que aparece televisionado. Claro, a pessoa vai para a televisão, aquilo que é escândalo, né? Não, a gente realmente tem um volume cirúrgico muito grande, então a gente tem cursos para cirurgiões de quadril fora do Rio de Janeiro, que vem aqui, e todos que vêm ficam assim, realmente impressionados, maravilhados com o funcionamento do nosso grupo de quadril. Não tem nenhum outro esse perfil do INTO em outros estados aqui da federação. Não tem. Isso aí hoje realmente você vê que nosso grupo hoje, a gente trabalha deve estar fazendo em torno de 20 a 30 próteses primárias de quadril por semana. Tá. E nesse caso que você fala dessa intervenção,
por não ser de prótese, é uma intervenção, a princípio, mais tranquila de fazer? É mais barata, talvez? Não, em termos Não. de custo, acho que é até um pouquinho mais caro, porque Jura? o instrumental ele é um pouco mais caro. Só que o que acontece é que o paciente, para fazer essa intervenção, ele tem um tempo certo de realizar. Então, se ele tem o trem que está passando. Se ele perder aquele trem, ele já muda Até a indicação, o tipo de cirurgia que vai ser feito. O problema é o tempo de chegada desse paciente para a gente. Ele geralmente já chega tendo passado esse trem. Fatores de risco para isso? É único e exclusivamente algo genético? De má formação? É má formação e atividade de alto rendimento, alto impacto. Tá. Sobrepeso não é fator de risco? Não. Atividade física sim, dependendo do tipo que ele faça? Tabagismo, nada disso. É basicamente nada ambiental. Uma falta de sorte do cara, né, ter nascido com aquele problema e esperar para fazer intervenção. Frequentemente, grande parte da população tem isso e é assintomático. Tá? Só que na hora que ele demanda mais da articulação, realmente ela começa a reclamar um pouquinho mais. Eu comparo, tá, com um carro, Sim. Tá, que tem ali uma suspensão um pouquinho alterada. Se ele vai rodar em estrada asfaltada, ali 80 por hora, nada acontece. Agora, quando ele começa a demandar mais buraco, mais curva, então isso aí realmente vai começar a ter um impacto maior na performance. E é a mesma coisa para a gente. Acende a luz de alerta quando você tem na família pessoas que já tenham tido isso, por exemplo, meu pai teve isso, logo eu sou um candidato maior a ter isso também, tem essa questão familiar. Com certeza. Acho que tudo é genética. A gente Famílias que mancam juntos, permanecem juntas, né? Mas assim, e outras enfermidades, por exemplo, Legg-Pertz-Scalveo, Legg-Pertz-Scalveo, tinha às vezes... Legg-Calvé-Pertz. Legg-Calvé-Pertz, eu já vi das duas formas. Que é uma degeneração, uma necrose séptica, a necrose da cabeça do fêmur, era uma entidade que se conhece de 60 anos para cá, né? Não se falava muito nisso no passado. Até mais, na discussão era século retrasado até. Foram até 3 que falaram ao mesmo tempo da doença, aí o nome foi um dos 3. Todos 3, né? Tá. Mas é uma causa secundária de artrose, osteoartrite do quadril. A questão da artrose, quando você pega e troca e faz a prótese de quadril, ainda tem aquela máxima que prótese de quadril ou qualquer outro tipo de prótese tem um tempo de validade, ou a medicina avançou a ponto de você poder colocar uma prótese e dizer, meu caro, você está fazendo essa prótese com 40 anos, você vai aos 90, aos 100 com a mesma prótese. Isso mudou? Vou te falar, é a pergunta que ninguém tem resposta. Tá? E é a pergunta que sempre chega no consultório. Assim, claro. Doutor, quanto tempo vai durar? Porque já tem essa, quase que uma máxima que colocou uma prótese. Uma cultura popular. É cultural, né? E aí vem os números assim, 10 anos, 15 anos, 20, tem números mágicos. 15 anos é um número que eu escuto muito. Tá? Mas eu falo que hoje eu tenho trocado próteses com 25 anos mais ou menos. Ou seja, próteses que foram colocadas há 25 anos. Ou seja, numa outra tecnologia, numa outra abordagem. E eu bato muito nessa tecla. Nesse meio tempo, a gente mudou o material, então os materiais ficaram mais rígidos, mais duros. Que alento isso, né? Pois é. Os acessos ficaram menos invasivos, você tem uma extensão menor dele, você machuca mais os tecidos, a prótese fica mais rígida, mais firme, então ela tende a gastar muito menos. Quando você fala que dá um desgaste da prótese, aquele metal desgasta mesmo? Desgasta, sim, você tem um desgaste. Quer dizer, é um material, é mecânico, isso você na hora que você vai... E que não regenera, né? Porque quando o osso, a articulação você tem. Nós gastamos, claro. O osso gasta, só que ele gasta e você estabelecido. Repõe. Então isso que acontece. Agora o material mecânico isso não acontece. Então os materiais hoje você tem um desgaste muito pequeno. Porque é melhor material. É melhor. E mesmo nessas situações onde você tem o menor desgaste por conta de um material melhor, o sobrepeso não é algo impactante para aumentar o desgaste. Sim, é impactante. Eu falo que sempre assim, tudo que tiver carga ali em cima, tudo que tiver em termos de impacto, você aumenta o desgaste. Tá? Isso é físico. Não tem como fugir disso. Tá? Mas eu falo que não é uma preocupação que eu tenha também tão grande. Tá? Eu bato muito também nessa tecla. Eu não me preocupo com o paciente gordinho, o paciente magrinho, de forma alguma. Eu me preocupo com o paciente forte e o paciente fraco. O paciente forte é o paciente ideal. Então, assim, se o paciente ele é sobrepeso, forte, para mim não tem problema nenhum. Aí você vai tentar fortalecer a musculatura dele para segurar a onda. Você segurar a onda da articulação. Você espalha ali aquela
aquele acúmulo de forças. Tá. Então, a troca de uma prótese não é uma imposição do sedentarismo, ao contrário. É a necessidade de você manter uma atividade física para fortalecer essa musculatura e segurar. Questões nutricionais, Marcelo, também é importante. Eu faço uso de produtos de ômega 3, faço whey protein, faço isso. Eu tenho uma atividade física, mas eu reponho também. Eu sei que não é a tua praia, a parte nutricional, mas é uma coisa também que poderia ajudar. Eu acho que é importantíssimo, tá? Até porque você, de modo geral, quem tem uma boa alimentação, ele tem foco em saúde. Eu me alimento bem, então eu me cuido. E o me cuidar é o se alimentar, é o estar num peso adequado ou numa massa muscular adequada. Então as coisas estão linkadas. Tá? E você ter realmente esse bom aporte nutricional, você permite uma circulação sanguínea melhor, que também são condições que podem levar a quadros de osteoartrite, necrose da cabeça femoral. Então temos outras entidades que levam a artrose, que estão ligadas também à circulação sanguínea, tem toda essa... Entendi. Depois dessa intervenção que você faz, tanto sem a troca da coxa femoral, do cabeça do fêmur, né? Você troca a cabeça do fêmur ou troca o acetábulo também? Tudo. Hoje, assim, a gente tende a fazer tanto fêmur quanto acetábulo. Então você troca ao mesmo tempo os dois. Essa troca, quanto tempo depois você poderia voltar para a atividade do cotidiano, do trabalho, e quanto tempo depois você poderia voltar da atividade física? São aquelas perguntas de $1 milhão, ninguém não tem a resposta muito definida. Eu falo que é muito à la carte, depende muito do paciente. Mas atualmente a gente opera um paciente para prótese de quadril, tá? E no mesmo dia já está andando, está em pé, caminhando. É doloroso, Marcelo, é algo que a pessoa queixa muito de dor. Olha, eu nunca operei não, mas os pacientes não reclamam não. Não reclamam não, né? É uma cirurgia que hoje ela consegue ter... A gente evoluiu muito na parte anestésica também. Isso é interessante, porque a minha mãe, 85 anos de idade, no ano passado ela quebrou o fêmur. E foi uma dor, segundo ela, insuportável, a dor da fratura. E aí ela sofre a intervenção, né, coloca lá... no mesmo dia que ela operou, já estava de pé. E realmente hoje, tem uns 6 meses que ela fez a cirurgia, está muito bem. Ela está andando, a dificuldade dela é outra, mas assim, ela não sente mais dor como sentia, porque a dor óssea é uma dor forte, né? A dor, quando não tratada, a pessoa sente, é muito impactante. E você conseguir aliviar essa dor com essa intervenção é algo mágico. Né? Sim, com certeza. É fantástico. Assim. Até o meu tema de mestrado foi artroplastia bilateral de quadril, num tempo só. Ou seja, eu operava o paciente no mesmo ato cirúrgico, os 2 quadris. Caramba. Então, o paciente com os 2 quadris acometidos, eu operava nesse mesmo tempo. E uma coisa... Por que eu comecei isso aí? Então, foi uma paciente, a Mônica, assim, muito querida minha, ela tinha artrose nos 2 quadris, artrose importante, e eu operei um lado dela. Sim. E fui lá colocar ela de pé, e Mônica, vamos ficar de pé e tal. Doeu. E ela, falei, tá doendo, Mônica? Não, doutor, o seu produto tá ótimo, não sinto nada, o que tá doendo é o outro. Poxa, pelo amor de Deus, opera logo esse outro, vamos resolver isso. A dor é forte. E foi uma coisa que me marcou muito, assim, então, até assim, doutor, pelo amor de Deus, opera logo o outro para resolver isso aí. E assim, a literatura hoje já mostrava alguns cirurgiões fazendo isso. Mesmo tempo anestésico, né? E aquele negócio, a cirurgia ela ficou mais rápida, mais breve, tá? E sangramento controlado. Então eu falei, poxa, acho que é uma coisa legal, até em termos de saúde pública. Que eu consigo Quer dizer, fazer. Não é aquela história que uma vez eu estava lendo assim, qual é a dor mais suportável? O colega falou assim, a dor dos outros. No teu caso, a dor dos outros também te incomoda muito, a ponto de você memorizar o nome dessa paciente que motivou a sua tese de mestrado. E aí a tua conclusão foi que era interessante fazer a intervenção nos 2 quadris, dos 2 lados, melhor dizendo. Aumentei muito pouco tempo cirúrgico, não tive aumento de transfusão sanguínea e complicações dentro do esperado. Então acho que era justamente o que eu queria provar com isso. Eu consigo fazer isso dentro do hospital público. Pois é. Operar. E quando você fala complicações dentro do esperado, quais são as complicações principais? Não entenda o principal, porque seria o mais frequente, dentro da raridade que eu sei que hoje é. Então, hoje, as complicações por conta de mãos habilidosas, hospitais bem estruturados, com bom controle de infecção hospitalar, isso praticamente não existe.
Quando ocorre, qual é o tipo de complicação? A gente tem hoje mais ou menos 2% de complicações na literatura. De cada 100, tá? 2 podem complicar. 2 podem complicar. Eu falo que não tem cirurgia com essa chance. Eu falo que é uma aposta que vale muito. Vale a pena. Então, mas as complicações que a gente mais teme de um modo geral é a infecção, porque ela é muito desgastante, tanto para o paciente quanto o médico. Internação e não prolongada. Depende muito de você, né? Eu falo que é de quem é a culpa. Eu falo que não tem culpa. Pode ser do hospital, pode ser do paciente, pode ser do cirurgião, pode ser um azar. Então, assim, hoje a gente tem já definido que é muito mais um fator do paciente, tá? Que a gente não sabe, que a gente desconhece, do que do habitual, do meio ali. Tá. Então, a pergunta que cabe aqui agora é o seguinte, Marcelo. Quando você tem, já que a infecção é uma complicação que ocorre com maior frequência, embora seja incomum, e que você não consegue identificar o fator desencadeante ou a culpa do médico, serviço, e você fala, o paciente às vezes acaba contribuindo para isso, tem alguma coisa que eu posso fazer do ponto de vista de prevenção para melhorar? Eu até acho que tem, mas eu queria saber a tua opinião. Para melhorar um pouco mais a resposta imune desse cidadão, porque quando você abre, queira ou não, você invade, e a gente tem bactéria no corpo, tem bactéria no intestino, tem bactéria na boca, a gente é lotado de bactérias. Por aí, não existe um vazio ecológico, tem bactéria em tudo que é lugar. E que, na dependência da tua competência imune, você remove lá, você faz a higiene, você diminui a carga bacteriana, mas ainda assim, às vezes, meia dúzia de bactérias num paciente debilitado seria capaz de causar um problema. Existem coisas que você pode fazer do ponto de vista de medicina do estilo de vida. É bom você deixar de fumar, é bom você ter uma alimentação mais saudável, é bom você não abusar do álcool, é bom você tentar gerenciar o estresse para fazer com que você tenha melhor imunocompetência para fazer frente a uma situação dessa? Existe essa abordagem? Com certeza. Então, assim, até hoje é dia do cirurgião dentista. Eu sempre costumo pedir para os pacientes. Lembrar que está gravando esse podcast no dia 26, né? Hoje é 26 de outubro. 26, não, 25, né? 25 de outubro de 2023. Né? E hoje é dia do cirurgião dentista, que ainda acho, estava falando hoje dando uma entrevista, ainda é uma qualificação profissional extremamente relevante, tão relevante quanto negligenciada, na minha opinião, porque as pessoas não dão ouvido ao dentista como deveria dar. Mas vamos lá. Sim, é justamente isso. Então, a higiene oral é uma coisa importantíssima. Então, avaliar se tem cárie, se não tem. Isso é um ponto importante a ser realizado. Junto com isso, o aporte nutricional. Claro. No meu pré-operatório, acho que até comecei a fazer isso, porque eu também comecei a estudar sobre esse assunto. Eu costumo solicitar proteínas séricas, albumina, albumina, para ter noção como está esse paciente nutricionalmente falando. Né? E um estilo de vida adequado. Então, assim, não fumar, não beber, especialmente naquela fase próxima à cirurgia, porque você melhora a circulação sanguínea, você melhora os níveis imunes, você melhora a chegada de sangue até o local, porque a nossa maior preocupação em si é que a bactéria esteja ali e não tenha ninguém para fazer frente a ela. Fazer a defesa dela. Por isso é tão difícil às vezes, porque o osso não é tão irrigado assim. Pouco vascularizado. E acaba que você tem uma necessidade de mais tempo de antibiótico, quando você tem infecção. Infecção óssea, eu falo que é horrível para infectologista. É um drama. É um drama. Você hoje, quando você faz esse tipo de intervenção, há a indicação de antibiótico no perioperatório ou não se faz isso? A gente faz ele de forma profilática. Você faz profilático? Sim, isso é o OMS, a gente determina, a gente faz até na indução anestésica até 24 horas após o procedimento. Ou seja, e hoje você tem um dia. Hoje você claro, porque aí você, depois que parou de manipular, é pouco provável que você tenha bactéria circulando, então não tem por que ficar mantendo antibiótico mais tempo. Né? Se está ocioso, tomou ansiolítico. Teoricamente está limpo ali, então a gente tem que imaginar isso. E hoje, então, vocês têm essa possibilidade, tanto no setor privado quanto no público, a chance de complicação ele se assemelha muito. Sim. No Rio de Janeiro, só o Intro faz essa cirurgia? Não. Tem outros hospitais que também realizam. Hospitais de ortopedia? Ortopedia, hospitais gerais mesmo. Hospitais gerais. Então você tem hoje hospitais federais que fazem, hospitais até da rede municipal, estadual, que também fazem esse procedimento. Tá, e também faz com o mesmo volume do Intro? Não, né? O Intro é especializado nisso. Porque é um hospital para isso. Né? Como é que faz para chegar até o Intro? Ou como é que faz para chegar até o teu... Vamos lá, vamos dividir essa pergunta em dois grandes grupos. Como é que alguém do setor
público vai para o INTO, é o caminho, e como alguém do setor privado chega até você. Porque se a pessoa tiver lá uma condição financeira, o ideal é que ela não vá para o INTO, porque deixa o INTO para quem não pode pagar, deixa o INTO para quem não tem... Deixa o sistema para quem realmente precisa. Para quem precisa, para quem não tem convênio. Pô, o cara tem lá uma vida boa e não tem como, vai pagar a ortopedia, acho que deixa o espaço para quem não pode. Mas vamos lá, como é que chega até o INTO, como é que chega até você? Por mim, através da rede social, secretário, de contatos, tá? Consegue chegar e vai ser avaliado e tratado, tá? E no INTO o sistema público ele gerencia, tem um gerenciamento de vagas. Que é o tal do CIGEG, o sistema de regulação. Então, o paciente ele tem que ir na unidade básica de saúde, então vai ser ou o posto de saúde ou ali a clínica da família, e a partir dali ele vai ser encaminhado. O INTO ele atende somente pessoas reguladas do Sistema Único de Saúde do Rio de Janeiro, ou tem regulação fora também, no Espírito Santo, sul da Bahia, Minas Gerais? Tem regulação fora também. Sim, a gente lá, dentro do Sistema Único de Saúde, a gente é referência. Nós somos a referência para casos complexos. Ou seja, paciente que está no sul, centro-oeste, nordeste, norte, o médico daquela região achar que não tem condição, por falta de material, por falta de técnica, falta de recursos humanos, tratar, ele encaminha para o INTO. Tem esse sistema de CNHAC. Existe, qual é o nome? CNHAC. É pela Secretaria de Saúde, Estadual de Saúde, eles têm esse contato direto. Existe algum apoio técnico-científico dos colegas do INTO para esse colega lá da ponta? Você falou do Rio Grande do Sul, por exemplo. Existe... É claro que se esse cidadão que está lá no Rio Grande do Sul foi residente no INTO, tem até aquelas articulações informais que funcionam muito. E aí, estou com um caso aqui, e ele vai conversar, vai interagir. Mas dentro do que é Sistema Único de Saúde, existe essa conversa de forma regular ou de forma prevista pelo sistema ou não? A gente tem... No CNHAC, a gente responde muito esses pareceres. Então existe essa possibilidade da pessoa conversar com vocês. O caso assim, assim, assim. Aí você vê o caso, avalia e responde. Olha, dessa maneira, imaginamos que pode ser feito isso. Tem esse... Dá uma alternativa para ele. Tem essa... E quando a pessoa vem, não sei se você vai saber responder, lá de novo do Rio Grande do Sul para cá, para o Sistema Único de Saúde, observou-se que ele tem essa necessidade de vir para cá, ele é uma pessoa que não tem uma condição financeira legal, o Sistema Único de Saúde abraça a vinda dele até aqui também? Sim. Existe essa... Sim. Gente, o Sistema Único de Saúde é bem interessante. Não, ele é previsto. A Secretaria de Saúde, ela tem, através do CNHAC, ele tem esse mecanismo de enviar o paciente, tá? O paciente vem aqui custeado, voando, e chega com um familiar para acompanhá-lo, tá? É operado, é devolvido ao estado de origem, continua lá, e se for necessário, ele vai ser reavaliado no INTO também. O INTO tem essa... Porque assim, eu lembro que o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, ele tinha inclusive algumas casas de apoio para o familiar e para aquele paciente. O INTO também tem algum tipo de possibilidade... Estou falando dentro do que é oficial lá. Sim, tem lá uma meia dúzia de quartos ou de suítes que possam... eventualmente hospedar albergar esse pessoal. Dentro do hospital, tá? Não há essa modalidade, mas para o acompanhante há contratos com alguns rede hoteleira. Gente, o paciente ele consegue ter o acompanhante ter um local para ficar. Então assim, quem vem com o paciente ele terá um local para ser albergado. E o Sistema Único de Saúde? É previsto. Isso é tudo SUS, regulação do Estado, secretários estaduais vão fazer contato com o INTO e é tudo tramitado e regulado. Tem uma fila de pacientes que vai ter essa regulação também de fora do... Porque é diferente, né? A logística é outra. Totalmente. Né? Quer dizer, vocês têm que... O INTO ele entra de um jeito diferente para quem mora no fora e para quem mora aqui. Não tem a menor dúvida disso. Hoje o INTO, ele está, do ponto de vista financeiro, ele se mantém? Você tem o que você precisa ou tem muito desabastecimento? Eu falo que hoje no INTO eu tenho muito conforto. Eu opero com alegria lá. Pô, interessante isso. Em termos de material, opera com material
material hoje importado, são as próteses de quadril, assim, são realmente as próteses que a gente usa no paciente privado, que eu usaria em mim, tranquilamente, no parente meu, sem menor sombra de dúvidas. Isso é muito e legal. Por incrível que pareça, hoje nós temos a prótese mais barata no mercado. O INTO consegue comprar mais A gente barato. paga numa prótese hoje metade do que se paga no privado, por exemplo. Porque vocês têm a quantidade e tem, a princípio, pelo que eu estou percebendo, o pagamento em dia. Porque acaba que o setor público ele onera, porque muito frequentemente o setor público não honra o compromisso de pagar, atrasa ou, infelizmente, em alguns serviços, tem um esquema da propina para você receber. E eu vejo, então, que o INTO, com essa prática de conseguir comprar uma prótese mais barata até do que você consegue comprar. E aí a lógica do mercado, quem compra mais tem um preço melhor, desde que pague. Então isso eu fico muito feliz. De verdade, Marcelo, eu não tinha ideia de que o INTO estava assim. Quem é que patrocina o INTO? Quem é que financia o INTO? É o Ministério da Saúde? O INTO ele é bem INCA, INC, assim, Laranjeiras, ele é instituto, ele é direto fomenta o Ministério da Saúde. Ou seja, não passa pelo repasse de recursos do município do Rio de Janeiro. Não, ele é direto, é verba direta. E essa verba é negociada pelo diretor do INTO com sua equipe com Brasília. E que então não houve um prejuízo do repasse de recursos atualmente. Não. Tá. Estou aqui entrevistando o Marcelo Felipe Monteiro, ele é médico ortopedista com quase 2 décadas de experiência, é o subchefe hoje do setor de cirurgia de quadril. E a pergunta que eu fiz para ele foi assim: e aí, se você fosse gestor, estou querendo tirar a tua chefe, não, até porque a doutora Germanda é uma colega pediatra, né, como eu sou pediatra também, e eu sei da história, da competência dela, mas assim, só para poder desafiar e deixar aqui um pouco sem graça, já que foi meu aluno, eu fico meio no direito de dar uma cutucada no Marcelo. E aí, Marcelo, tem alguma coisa diferente que você faria em relação ao que o gestor atual vem fazendo? Essa relação de professor-aluno, o bullying é eterno, não muda, né? Apesar de eu ter juízo, olha o meu tamaninho ou o teu tamanhão, né? Mas vamos lá. Mas tranquilo. Não, acho que hoje o Instituto está tendo um caminho bem definido, metas bem estabelecidas, então um norte acho que bem colocado. Então acho que hoje está... A casa está se arrumando, passou por problemas, mas está indo bem. Você falou que tem uma articulação boa e que você diz, isso é raro, hein? As pessoas falam assim, não estou falando em relação ao INTO, que eu não tenho com essa realidade, mas em relação ao servidor público, ao médico do setor público, é algo raro dizer assim, eu vou para lá feliz, eu vou lá e opero feliz, eu tenho uma situação confortável, ou seja, você pode fazer o que é melhor da medicina na tua área. Me lembro uma situação, uma época, Marcelo, eu fui da primeira turma do Grupo de Socorro de Emergência do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Sou da turma de 86, a primeira turma que entrou, eu estava lá. E era fantástico, porque eu tinha, e acho que até hoje é assim, as ambulâncias mega equipadas, estruturadas, e que eu chegava no local do sinistro, no local do acidente, e eu fazia o que tinha de melhor para ser feito. Fosse em Madureira, no Rio de Janeiro, fosse em Nova York ou em Bruxelas, o atendimento do paciente era igual. O que mudava não era o atendimento inicial pré-hospitalar, o que mudava era no hospital. A ponto de algumas brincadeiras, a pessoa diz assim, doutor, me deixa na ambulância, não me coloca no hospital, não. Então, assim, esse teu relato de dizer que vive feliz como médico ortopedista no hospital público, além, obviamente, da tua prática privada, me deixa muito contente, né? E acreditando que a saúde pública tem ainda jeito. Acho que quando você tem pessoas que fazem gestão com competência, não é fácil ser gestor público. Eu fui gestor público dentro do Instituto de Pediatria e teve uma situação, Marcelo, que a gente licitou papel higiênico, papel toalha, aquelas coisas todas. Licitou, a empresa ganhou e nós então fizemos a compra. Só que a empresa não entregou. E aí o boato que correu naquela... E a gente começou a perceber que havia um consumo aumentado de gás, absurdo, que é muito mais caro que papel, porque as pessoas começaram a fazer a sua higiene quando ia com não papel higiênico, com gás esterilizado. E aí você vai, aí surge aquele boato. O diretor não consegue gerenciar papel higiênico, vai gerenciar antibiótico, como se nós fôssemos culpados. Eu tive que tirar dinheiro do meu bolso para abastecer o hospital naquele momento,
para dar um conforto para a clientela e dar um conforto para os médicos. Isso é muito chato, porque você não tem a ferramenta, como é no setor privado, de ver o melhor preço, o melhor fornecedor, a melhor qualidade. Às vezes você até abre mão do menor preço para ter a melhor qualidade, mas isso você não pode fazer no setor público. Então, não é fácil ser gestor público. Então, se você está hoje no hospital que está funcionando, indo direitinho, eu fico muito feliz pela tua chefia e fico feliz pelo público dando certo, né? E tantas críticas que a gente ouve, né, Marcelo? Não, com certeza. Marcelo, qual é o teu próximo desafio aí dos próximos anos? O que você está pensando em fazer da tua vida em termos profissionais? Marcelo, daqui a 5 anos. Marcelo com 21 anos de formado. O que vai fazer diferente? Doutorado? Essa questão do doutorado é sempre uma... Vocês têm vantagem ao fazer doutorado, além da questão acadêmica, ou não? Você tem... Não, é basicamente pessoal, né? Pessoal, né? Pessoal mesmo. Você está inserido na pesquisa, né, dentro desses trabalhos, só é a única, atualmente, a nossa única vantagem. Porque está um pouco mais sábio, né? Sim, é legal. É um bem-estar pessoal. Porque, por exemplo, dentro da vida acadêmica, lá na UFRJ, se você for técnico administrativo, médico, e não for professor é óbvio que tem que ter residência, mestrado, doutorado, mas mesmo não sendo professor, sendo um enfermeiro da assistência, um médico da assistência, ele tem uma vantagem financeira bem interessante, a ponto do médico técnico administrativo, com residência, mestrado, doutorado em MBA, que é o meu caso, ganhar mais do que eu, que sou professor dele. Então, se você fosse professor da UFRJ, fosse médico da UFRJ, ainda que eu tenha sido teu professor, você, com mestrado, com menos tempo de formado que eu, ganharia mais do que eu. Então, tem essa vantagem no MEC, mas não tem essa vantagem na tua carreira. Deveria ter. Esse é o Ministério porque é o nosso Ministério da Saúde. Então, sim, teoricamente, é questão realmente de política gestão, dele, de política interna deles. Não tem essa vocação. E fica aí, então, a ministra da Saúde lá, né, a Anísia, que é uma pessoa voltada para pesquisa, para academia. Que tal aí rever essa possibilidade de fazer com que os médicos do Ministério da Saúde possam agregar salário ou algum tipo de vantagem por conta da qualificação profissional para estimular mais, né? Você tem lá hoje o INTO, que é fantástico, dá para fazer muito mais pesquisa do que em muita universidade, vivendo de uma forma confortável, com um orçamento que é público, e acho que esse tipo de estímulo seria muito bom. Sim. É questão de entender onde cada instituto, cada hospital tem essa vocação. Isso. Vocês dois têm residentes lá na... Tem. A gente hoje, dentro na ortopedia, são 45 residentes. Né? São 15 por ano de ortopedia. Aí entra R1, R2, R3, aí ele pode fazer depois R4, R5 nas especialidades. Ele vai fazendo nas subespecialidades. Nas sub-áreas. E é comum a pessoa continuar a fazer isso? Eu falo que hoje é quase que regra. Então hoje você tem o ortopedista de 3 pontinhos. Então hoje você tem realmente, hoje no quadril, nós temos 3 R4, né? Estávamos com 5 até há 2 meses, quando eles se formaram, semestral, assim, eles rodam em anos quebrados, né? E no joelho também tem 8. Então, assim, cada área tem um número X de R4. Isso é bom, né? Ter o residente que você estimula, não só a questão de estar sempre desafiando, né? Porque, a princípio, o bom residente ele é inquieto, né? E ele é questionador. Tem que ser, né? E faz com que você possa mudar a tua conduta e estar sempre jovem. Hoje você tem, basicamente, a cirurgia de quadril como seu carro-chefe. Hoje a parte de quadril, realmente, eu falo que quando eu estou no quadril, eu tô em casa, assim, tô tranquilo, né? Entendi. Mas na parte esportiva, assim, então sempre acaba entrando outras cirurgias que me estimulam, assim. Entendi. Então, você tá a parte de tá inquieto, né? Você nunca tá parado. Claro. Né? Dentro da medicina do esporte, você hoje trabalha com algum clube especial, com algum clube específico? Não. Quando eu terminei medicina esportiva, até eu quase fui para alguns clubes, cheguei a ver 2 ou 3, mas eu entendi que o pagamento não compensava. Sério? Eu achava que pagavam bem. Não, pagam mal. O médico, ele... Atualmente, não sei como é que tá, mas é muito mal valorizado dentro disso. E aí eu falei, olha, para fazer essa meia medicina, eu não
não é comigo, eu sou de medicina inteira. Né? A não ser que tem alguns profissionais que acabam utilizando aquilo como ponte, como projeção. Como trampolim, como ponte. Mas eu não me interessei na época, não. Porque acho que acaba sendo meio que vocação. Tipo, se o cara gosta muito de esporte, vai lá para o time que ele gosta e vira médico, torcedor, e aí o salário compensa, faz ele estar perto do que ele ama. É curioso, assim, é uma situação interessante, né? Eu vejo clubes, eu não vou citar, mas talvez seja o clube de maior orçamento no nosso país, e que na área de saúde, pelo menos até onde eu sei, alguém falou assim, não, mas a gente tem o psicólogo é o técnico, ele dá palestra motivacional. Meu Deus! O cara pode ser um bom técnico, mas aí ser bom na motivação ou bom no controle da cabeça desse jovem é complicado. Tem esse mesmo clube, até onde eu sei, não tem, por exemplo, acompanhamento do cirurgião dentista. E se você levar em consideração, você é médico do esporte, mas entende disso mais do que eu, de repente um processo inflamatório, um dente pode favorecer, por conta de cortisol, né, favorecer a contratura, favorecer a lesão, né? Rompimento de ligamento. Paciente inflamado. O paciente inflamado. Ele está cronicamente debilitado. E que é uma pessoa ele de alto rendimento. De alto rendimento, pode ir lá. O corpo é o trabalho, a ferramenta é o trabalho dele. Então eu vejo assim, então, um olhar muito precário para tudo que é preventivo. Né? E aí eu acho assim, não sei se é falha nossa, nós médicos, nós não estamos sabendo, de repente, comunicar, dizer, olha, o atleta é muito, muito, muito mais do que só tocar a bola e ter um preparo físico, teria que ter esse olhar do psicólogo, do médico, médico ortopedista ou fisiatra, do fisioterapeuta, né? Do infectologista da prevenção de doenças infecciosas. Esses caras ficam confinados. Quando um pega uma doença infecciosa de transmissão aérea, todos adoecem. Imagina você, numa final, perder 3, 4, 5 titulares. Olha o tamanho do prejuízo. Então, eu acho que o papel do médico ainda é negligenciado, como de outras especialidades na área do esporte. Você encontraria falta de cultura para isso, falta de orientação? A gente está... Eu acho que assim, vou te fazer uma pergunta, eu digo que o principal problema de saúde da população brasileira é falta de informação para a saúde. E acho que o clube reflete um pouco dessa cultura popular. Sim, a falta de gestão mesmo. É gestão ruim. É entender que você, de repente, prevenir é muito mais interessante do que ter que perder um titular na final. Um jogo desse. Imagina. Camisa 10. Quanto custa isso? É imensurável. Não tem preço. Né? Então, assim, eu acho que ainda é muita ignorância nessa área. Você sabe dizer se em outros países se é levado um pouco mais a sério, ou você acha que a ignorância reinante no Brasil ela é uma realidade no mundo afora? Não, eu fiquei um tempo na Espanha, então a parte da informação foi em Barcelona também. E lá você percebeu que o Barcelona ele tem uma formação dentro do clube em si um pouco mais organizada. O médico ele tem um papel mais importante, ele atua junto à comissão técnica, ele tem uma função. Ele está no time também. Assim, então, Aí o Barcelona é o que era. Real Madrid deve ser a mesma coisa. Então você vê que os times da Europa estão indo melhores do que a gente. Eles têm, né? Não sei se isso também faz com que eles possam contratar os melhores jogadores e com isso aparecem mais também. Pode ser. Mas certamente é um ciclo virtuoso onde essas ações impactam no resultado final. É um bom investimento. Né? É um bom investimento. Sim. Eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco mais em cima disso. Acho que eu vou comer. E você sabe que o presidente da Federação do Estado do Rio de Janeiro, da FERJ, e vice-presidente da CBF é a Rubens Lopes, que é um médico infectologista. E teve um papel fundamental na época da Covid, porque ele tinha um pensamento, e tem um pensamento parecido com o meu, em relação a como proceder na enfermidade, e a posição dele e a minha posição, meio que essas posições conflitaram com o que a grande mídia queria, com o que alguns políticos queriam, e acabou que foi uma voz silenciada em alguns momentos. Mas, e aí se cometeu vários erros na condução do controle da enfermidade aqui no nosso país, no mundo como um todo.
mas eu acho que tem que dar esse espaço. Vamos lá, considerações finais, meu caro Marcelo Felipe Monteiro, médico ortopedista de quadril. O que você... mensagens finais para os nossos internautas e seguidores. Pedir para seguir você nas suas redes sociais. Marcelo.ortop, está lá no Instagram. E está aqui embaixo, o Cazuza vai colocar aqui embaixo do seu nome, a sua Eu acho social. que a gente foi o que a gente conversou aqui muito, saúde em si, independente de quadril, colesterol, é muito mais prevenção, a gente conseguir estar bem conosco, então claro. A alimentação, são coisas importantes que a gente tem que ter para conseguir ter o nosso dia a dia. Eu queria ressaltar mais uma coisa, ter dor crônica não é normal. Pode ser comum, pode ser frequente, mas não é normal. Tem como você ajudar nas pessoas, não tem? Voltando aqui, estando muito inquieto, parte da formação, eu fiz ultrassom também, comecei a fazer intervencionismo em dor, e uma coisa que eu falo, ter dor não é normal. Você não pode ter dor. As pessoas confundem, repara só, o normal como frequente. Sim. Ter dor é frequente, mas é algo anormal. Você pode dizer que é normal no sentido de frequência, não normal no sentido de normalidade. A gente não pode confundir isso. Eu estou velho, tem que ter dor. Não, peraí, vamos lá, que dor? Qual dor? Então, isso é uma coisa que tem que ser muito bem trabalhada, muito bem avaliada. E às vezes você tira o processo inflamatório, tira o que está dando dor e muda a vida da pessoa. A vida da pessoa, completamente. Em todos os sentidos. O cara vai ter mais atividade física, a vida sexual melhora, a alegria melhora, a dependência química de medicamentos também melhora e vai devolver ao conforto que a pessoa tem que ter. É isso. Marcelo, obrigado, espero ter aqui outros momentos. Muito bom. Quando tiver a tese de doutorado, venha trazer para a gente aqui a tua tese. Uma vez eu estava vendo um cidadão correndo no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, do Rio de Janeiro, dizendo assim, não me pergunte pela minha tese. É aquela história, uma coisa mais irritante. Agora não esquece, agora não quero falar sobre isso agora. E aí tem sempre aquele que provoca, logo depois da tese de mestrado, e o doutorado vem quando? Essa pergunta vem na banca na hora. Quando é que é o doutorado? Espera um pouquinho, mas é isso. Um pouco, né? Mas doe um pouco mais de você tem muito conhecimento, muita experiência e vale a pena se transformar isso em publicação. Marcelo, obrigado por ter vindo aqui. Essa caneca é sua, você pode levar. Você vai beber um café, um chá. Lembra aqui do Amigo Office, que é o podcast do Nilson Amigo Office. É isso aí, gente. Compartilhe esse vídeo, né? Se inscreva no nosso canal, acompanhe o Marcelo no Instagram dele. É isso aí. Fica aqui, fique bem, fique com a gente. Até o próximo encontro com vocês. Tchau, tchau. Valeu. TVC, a TV do Correio da Manhã.